O nosso convidado de hoje é o Dr. Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça, que honrosamente está nos recebendo no Ministério da Justiça aqui em Brasília. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. O Brasil passa por um momento, me parece que único. Tivemos atos terroristas absurdos. Quais são as novidades que estão vindo à tona e qual o horizonte que o senhor vê? Primeiro vamos contextualizar realmente o momento que o Brasil passou no 8 de janeiro. Sim. Não tenho dúvidas de ter sido o momento mais grave, a maior prova que a nossa democracia teve que passar desde a redemocratização do nosso país. Sem dúvida. Sem dúvida. Os atos não foram apenas atos violentos, foram atos golpistas, criminosos, uma série de crimes foram cometidos. Houve, na sequência do dia 8, a maior operação policial da história do nosso país. São 1.500 pessoas presas. Isso, obviamente, tem um impacto gigantesco no sistema de justiça, no sistema prisional, nas forças policiais. Mas eu não diria que nós devemos, com este momento tão difícil que o Brasil passou, dizer que aprendemos. A resposta e a palavra não é essa. O que eu posso afirmar é que nós respondemos à altura. E rapidamente. Rapidamente. O presidente Lula e principalmente o ministro da Justiça, Flávio Dino, teve um papel fundamental na manutenção da democracia. Eu digo sem a menor dúvida que Flávio Dino, Ricardo Capelli, que é hoje o interventor federal aqui do Distrito Federal, e Dr. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, escreveram seu nome na história. Sem dúvida. Os livros de história daqui a 5, 10 anos, que serão estudados nas classes, deverão apresentar esses três nomes, porque eles foram, junto do presidente Lula, que aí eu vou entrar nesse segundo ponto, fundamentais para a gente manter o Estado Democrático de Direito e a democracia, porque o que nós passamos foi gravíssimo. E o presidente Lula, onde ele entra nisso? Obviamente sob o comando geral, claro, mas principalmente com a postura estadista do presidente nos dias subsequentes desta tentativa de golpe. A reunião de todos os governadores do nosso país. Logo em seguida, com membros e ministros do Supremo Tribunal Federal, descendo aquela rampa que está aqui. Sim, indo ao Supremo. Não é apenas uma cena simbólica. Ela tem um peso político, histórico, mostrando a união, ainda que você tenha divergências políticas. Claro. Os governadores ali, muitos deles não têm propriamente um apoio direto ao presidente Lula, tem divergências programáticas, ideológicas, naturais numa democracia. Ainda bem. Né? Ainda bem, democracia é isso. Né? Mas esta cena, esse ato, fortaleceu a nossa democracia. Me parece que também o presidente da Câmara e o presidente exercício do Senado também estavam presentes, ou seja, os três poderes. Uma união completa. Daqueles que ainda podem pensar diferente, e volto a dizer que bom que há essa possibilidade de pensar diferente, mas todos defendendo uma coisa só, a democracia. Defendendo as instituições. Foi muito mais do que simplesmente um ataque ao patrimônio público. Se atacou a história do Brasil. Foi muito grave. Os três ao mesmo tempo. Os três poderes da República ao mesmo tempo. Os três poderes ao mesmo tempo. E a partir daí o que aconteceu? Isso. E em que estágio nós estamos hoje? A Polícia Federal e o Poder Judiciário como um todo, em janeiro, que é uma época que tem férias, tem recesso. Recesso. Vamos lá. Conseguiu, com uma rapidez gigantesca, formar um grande grupo que conseguiu atender, primeiro, a questão das audiências de custódia que precisavam ser feitas, a alocação dessas pessoas presas no sistema prisional, porque não é fácil, não tem vaga muitas vezes, e conseguiu instaurar uma série de inquéritos policiais, principalmente para focar em financiadores deste ato golpista.
Sem dúvida. Focar em pessoas que não necessariamente estivessem aqui no dia 8 de janeiro, mas poderiam estar de alguma forma em outros estados, a 1.000 quilômetros daqui, mas de alguma forma fomentando, incentivando, organizando esses atos golpistas. Então essa união da Polícia Federal, da Advocacia Geral da União, do Ministério da Justiça, que conseguiu fazer com que essas investigações, que continuam e continuarão por um bom tempo, sem dúvida, fossem feitas de forma tão rápida, republicana e eficiente como está sendo feito. O que é ótimo. Perfeito. Essa é a força. É o que a sociedade quer. É a força e a beleza da democracia. Exatamente. As coisas são republicanas. Exatamente. Bem, mas várias outras coisas estão ocorrendo em paralelo, porque o Brasil, felizmente, não parou. Pelo contrário, ele se acelera cada vez mais. Existem novidades na área da imprensa. Sim. Quais são essas novidades? O ministro Flávio Dino, sempre muito atento aos reclames da sociedade civil, aos fatos cotidianos, me incumbiu de criar o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas. Nesses últimos 4 anos, principalmente no último governo, jornalistas, principalmente jornalistas mulheres, Sim. foram diariamente atacadas Sim. pelo presidente da República, Sim. por membros do governo. E é óbvio que essa postura belicosa, agressiva com a imprensa, influencia quem? Os apoiadores Lógico. deste presidente. Lógico. E o que nós vimos? No dia 8 de janeiro, mais de 10 jornalistas sendo agredidos fisicamente. O que é um absurdo. Agressões bárbaras a jornalistas mulheres. Eu estive com uma jornalista aqui no meu gabinete, 2 dias depois do 8 de janeiro, ela tinha várias marcas pelo corpo de tanto que apanhou nessas manifestações. Que absurdo. Fazendo o seu trabalho de jornalista. Claro, que absurdo. Portanto, a criação deste observatório, que fará uma primeira grande reunião agora no mês de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, com todas as entidades representativas de jornalistas, de veículos de comunicação, como também membros do Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, tribunais superiores, é uma grande reunião. Ele não vai apenas monitorar esses casos de violência, é muito mais do que isso. Nós vamos monitorar, mas nós vamos cobrar uma resposta rápida das autoridades. É importante que investigações sejam feitas de forma republicana, respeitando direitos e garantias fundamentais de quem quer que seja acusado, claro. Mas a rapidez, a profundidade dessas investigações ela precisa ser feita. E o observatório, além de compilar todos esses tristes e graves casos de violência contra jornalistas, vai também poder cobrar as autoridades e, posteriormente a isso, propor mudanças, sejam mudanças legislativas, mudanças administrativas, para que a gente não veja isso acontecer de novo. Ou seja, uma mudança de postura extremamente profunda e importante em relação ao passado. Uma mudança radical. Enquanto um governo atacava jornalistas, esse governo quer monitorar, prevenir e punir esses ataques, para que não aconteçam novamente. Mesmo porque a imprensa é um dos pilares da democracia. Um dos principais. Sem imprensa livre, sem liberdade de expressão, não estaríamos aqui. É verdade. Não estaríamos Nada aqui. Estaria acontecendo. Nada. Grandes escândalos do nosso país não teriam sido desnudados se não fosse o trabalho fundamental da imprensa. A imprensa é um dos pilares, um alicerce. Sem dúvida. De qualquer Estado democrático de direito, de qualquer nação que se diga democrático. Sem dúvida. Nos minutos finais, quais seriam, na sua avaliação, os principais desafios durante o percurso dos próximos meses, porque estarão concentrados aqui esses desafios, claro que em outros lugares, como no Supremo, como no Congresso, e fundamental importância, claro. Também pilares da democracia, mas aqui... Olha, várias áreas do nosso país foram destruídas. Sim. Ou muito prejudicadas. Educação, saúde, emprego. É necessário que se faça uma reconstrução dessas áreas. Mas para que possa ser feita uma reconstrução, é preciso uma estabilidade institucional. Então, depois dos atos do dia 8, apesar da resposta ter sido dura, rápida e eficiente, nós ainda estamos, não sob risco, mas ainda estamos num cenário de ainda instabilidade. É preciso colocar a poeira no chão. Sim. Porque o Brasil precisa de reformas graves.
O Brasil precisa tirar milhões de pessoas da linha da pobreza. O Brasil precisa criar empregos. E para isso nós precisamos de força política, nós precisamos de pessoas que estejam diariamente pensando nisso, e só com a poeira baixada e com uma estabilidade institucional a gente consegue fazer isso. É hora de começar a trabalhar. No mundo inteiro, quando se elegem presidentes, governadores, enfim, quando existem as eleições, é histórico que se dá 90, 100 dias para as pessoas sentarem na cadeira. E hoje o que nós estamos assistindo é que esse prazo não se passou, as pessoas estão tentando sentar na cadeira, etc., mas tem muito trabalho, estão realizando e desenvolvendo em paralelo coisas fantásticas. E eu pediria as suas considerações finais. Eu vou só pegar esse gancho para dizer uma coisa. Você tem tanta razão com a tua afirmação que eu estou aqui na Secretaria Nacional de Justiça há 20 e poucos dias. Eu devo ter ficado dentro da minha sala, sentado na minha cadeira, menos de 10% desse período, porque nós estamos trabalhando tanto, em tantas áreas, diante principalmente do que aconteceu no dia 8, sim, que essa adaptação ela vai demorar um pouco mais para acontecer. Então, um momento assim é de estabilidade institucional, porque nós precisamos reconstruir o país, e a palavra do presidente Lula é essa, a palavra do ministro Flávio Dino, e é isso que todos nós aqui, secretários, nas várias áreas, estamos prontos para fazer. Doutor Augusto Arruda Botelho, muito obrigado pela sua colocação, pelo brilhantismo, desejamos pleno êxito, porque a democracia é o pilar de todo o resto que nós precisamos. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Sucesso nos desafios. Para todos nós.